Estamos chegando ao término, ao final do pós-encontro e hoje é a lição número 6. E eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos estar ministrando, aquilo que eu vou estar ministrando aqui, porque essa é uma ministração que foi introduzida dentro do pós-encontro por uma necessidade. Qual foi a necessidade? Nós observamos que no decorrer dos anos, todos os encontros que nós fizemos, logo após o encontro, muitas pessoas desanimaram, desistiram, perderam a sua fé por causa desse tema, por causa dessa causa. E por isso nós então trouxemos essa ministração para orientar, instruir você que veio do encontro com Deus, está entrando nesse novo processo, nesse novo ciclo, e agora numa nova vida, numa vida regenerada em Cristo Jesus, agora precisa ter uma clareza sobre esse tema. E qual é o tema então? Anote aí, pegue a sua agenda, pegue a sua caneta e anote aí então, lição número 6, a sexta aula ou sexta ministração do pós-encontro. O tema é cristão e as finanças. É isso mesmo, cristão e as finanças. Vamos sim falar de dinheiro, vamos falar de vida profissional, de vida financeira, exatamente pelos motivos que eu acabei de falar. Você já parou para analisar por que você tem passado por lutas, por que você tem passado por dificuldades e aonde Deus está? Quantas pessoas oram a Deus e diz: Deus, eu tenho uma dívida para pagar, faz alguma coisa, me ajuda, e de repente não acontece nada e a pessoa bota a culpa em Deus. Acaba culpando a Deus pelos erros de uma má administração, muitas vezes, o erro de um consumo excessivo, um erro de administração financeira familiar. Então, se as coisas ali na sua casa não andam muito bem, a área financeira não anda muito bem, isso traz consequências terríveis, inclusive na sua vida, na sua caminhada espiritual. E às vezes você culpa Deus, culpa o diabo, mas é só uma questão de ajustes. É só uma questão de conversar em família e ajustar as coisas. Mas antes, vamos começar aqui logo do início. Vamos dar início a essa ministração falando do começo. Primeiro, que Deus pensa, o que a Bíblia fala a respeito de dinheiro. Vamos lá. Os cristãos, muitos cristãos ainda acreditam que dinheiro e prosperidade são sinônimos de ganância e de pecado. Então ainda existe no meio cristão, ainda existe no meio religioso, digamos assim, essa ideia de que falar em prosperidade, essa palavra hoje em dia, quando se fala, olha, a igreja prega prosperidade, ou a igreja fala de prosperidade, logo já vem na mente a ganância e o pecado, porque isso não é de Deus, porque essas coisas não são de Deus, porque Deus ele está preocupado com salvação e não com dinheiro, Deus ele está preocupado, não é bem assim. Não é bem assim. E é por isso que nós precisamos ter uma mente aberta em relação a isso. Você precisa entender e compreender o que é realmente o significado da palavra prosperidade. O que significa prosperidade? A palavra prosperidade na Bíblia não quer dizer apenas a riqueza. A riqueza até sim faz parte da prosperidade. Uma abundância de dinheiro e de bens materiais pode fazer parte da prosperidade? Pode, mas prosperidade vai muito além disso. Não é só bens materiais, não é só dinheiro. Muito pelo contrário, eu já vou falar aqui sobre isso, sobre que o dinheiro ele não já foi comprovado que o dinheiro ele não traz toda a felicidade, não a riqueza, já vou falar sobre isso. Voltando ao assunto, então assim, a prosperidade, ela está ligada a uma vida em equilíbrio. Tem pessoas que têm muito dinheiro, têm riqueza, mas não vivem felizes, não são felizes em casa, não têm uma vida familiar, não tem respeito dos filhos, não tem uma vida abençoada no casamento, ou seja, essa pessoa ela vive uma miséria, uma desgraça, mas ela tem muito dinheiro, ela tem um excelente carro, excelentes casas,
e mais de uma casa, existe inúmeros bens materiais, mas não é uma pessoa feliz. Então nós precisamos compreender. Mas e segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, dá a entender que há algumas contradições. Eu já vou explicar. Quer ver um exemplo? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 25, diz assim. Marcos, capítulo 10, versículo 25, diz: É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E observe que essas palavras são do próprio Jesus. Um rico entrar no reino de Deus é algo difícil demais. E dá a entender que a riqueza é uma coisa oposta ao reino de Deus. Observe o livro de Salmos 112. Salmo 112, versículo 1 ao 3 diz assim, versículo 1: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Olha como fala aqui de poder, de autoridade. Serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a justiça dura para sempre. Num versículo, o versículo de Salmo diz que haverá grande riqueza na casa daquele que teme a Deus, que busca o Senhor, que segue os seus princípios. Porém, em outro lado, nós lemos Jesus falando que aquele que tem grande riqueza pode correr o risco de não entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Observe que parece contraditório, mas não é. Quando Jesus estava falando a respeito do rico, do jovem rico, na passagem de Marcos capítulo 10, ele está falando de um jovem que estava apegado, amava demais o dinheiro e não estava preparado para servir o Senhor Jesus no ministério. Ele disse que queria conhecer o reino, entrar no reino, ser um servo do Senhor, mas aí Jesus vem e confronta ele para que ele abrisse mão dos bens, daquilo que ele tinha, que ele pudesse então distribuir aqueles bens aos pobres. E ele então na hora não aceita, porque o amor, o coração dele estava somente no dinheiro, estava nos bens materiais, ele não estava preparado para ser ali um instrumento nas mãos do Senhor Jesus, instrumento nas mãos de Deus para servir o Senhor no ministério. E ele disse, olha, não, esse rapaz aí não está preparado. Ele não está preparado porque o amor, o coração dele está no dinheiro. Então, esse tipo de pessoa, observe que ele está falando desse tipo de pessoas, de um rico como ele. Esse tipo de pessoas aí, é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então ele está falando desse tipo de pessoas que têm uma ganância, um amor excessivo ao dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro, mas o amor a ele, ou seja, o cerne da questão aqui não está no objeto, mas na atitude, no coração de quem o manipula. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz que exatamente isso, que o amor, quem ama o dinheiro, jamais terá o dinheiro. Ele vai ser escravo do dinheiro. Na verdade, é o dinheiro que tem o coração dele, e é isso que a Bíblia condena. A Bíblia condena homens a qual são dominados pelo dinheiro, aonde o dinheiro exerce a influência, a cobiça, a ganância, exerce essa influência, esse poder sobre o seu coração. Então, dinheiro na Bíblia nunca foi problema, muito pelo contrário, o dinheiro na Bíblia ele é mencionado várias vezes, cerca de 2.400 versículos falam coisas referentes a dinheiro e a bens, incluindo 16 parábolas anunciadas pelo Senhor Jesus, está
estão relacionadas a negócios, a dinheiro e a bens. Então, pare e observe que a Bíblia não tem nada contra isso. Então, nós precisamos, primeiramente, tirar essa mentalidade escrava de que o dinheiro vai me impedir de entrar nos céus. Na verdade, é mais fácil alguém conquistar, entrar no reino de Deus, às vezes pobre, e conquistar, se esforçar, lutar e conseguir adquirir prosperidade e depois então ele administrar isso com base na Bíblia e ser um homem, uma mulher próspero e consequentemente em Cristo Jesus salvo no Senhor, do que alguém que muitas vezes vem do mundo com muita prosperidade, inclusive prosperidade financeira, e de repente quando chega no reino é confrontado com palavras que vão confrontar o seu coração, transformando esse coração em um coração generoso, e ele não vai aceitar, não vai concordar e ele vai rejeitar a palavra do reino. Então, normalmente é isso que acontece. Assim como a parábola não, a passagem, aquilo não é uma parábola, né? Do jovem rico, aonde Jesus confronta e ele não aceita. Então, muitas vezes Jesus apresentou o dinheiro como um concorrente, dá a entender que era até um concorrente de Deus em nossas vidas. Por exemplo, a passagem onde Jesus fala de Mamon, ele diz que ou há de amar um e odiar o outro, ou há de amar o outro, né, e odiar esse que serve. Ou seja, ou você ama Deus e serve a Deus, ou você ama Mamon, e Mamon aqui é riqueza, ou você ama as riquezas e serve às riquezas. Então, são duas coisas que dá a entender que são duas coisas totalmente opostas e que caminham completamente separadas, e que quando você busca um, Deus, se você busca o dinheiro, Deus ele te rejeita. E não é dessa forma. Ainda que aqui está falando também do amor ao dinheiro, da raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro e o apego. Quando você se apega ao dinheiro, com certeza você acaba virando as costas para Deus. E aí não tem como servir a dois senhores. Jesus foi claro a respeito disso, mas não é algo oposto. Ou seja, você pode caminhar com Deus, você pode prosperar, ganhar dinheiro e esse dinheiro ser consagrado a Deus. Esse dinheiro ser um dinheiro abençoado, ser um dinheiro aonde o próprio Deus vai fazer você prosperar, porque isso está na Bíblia, isso é palavra de Deus também. Então, hoje em dia, nós temos visto algumas igrejas se beneficiando desse princípio da Bíblia, que é o princípio de prosperidade. Há um princípio na Bíblia. Há vários, na verdade, princípios. E existem igrejas, pastores e igrejas que, usando desse princípio de forma a manipular fiéis, usaram de um princípio bíblico para ministrar sobre fiéis e fazer com que fiéis, então, fossem manipulados para, então, o benefício próprio ou riqueza pessoal e individual, ou até riqueza do ministério. Isso é um erro. Agora, por causa de alguns que cometeram esse erro, nós não podemos excluir a Bíblia ou esse princípio, porque nós não podemos falar porque alguns fizeram errado. Não. Existe aquele que usa desse princípio para o benefício próprio, para manipular pessoa. Existe, infelizmente. É algo que eu não gostaria de falar, mas existe. Porém, nós não podemos excluir isso. Há um princípio de prosperidade na Bíblia. Há um princípio de prosperidade na Bíblia e nós não podemos excluir esse princípio. Nós não podemos agora criar uma inimizade com o dinheiro por conta de algumas igrejas ou de alguns pastores. Então nós precisamos compreender que falar de dinheiro, falar de prosperidade na igreja é de Deus, sim, está na Bíblia, só que deve ser aplicado, ensinado e ministrado da forma correta. Observe isso. Uma pesquisa realizada em Harvard e outras importantes universidades de psicologia demonstram que o fato de ser bem-sucedido financeiramente, aqui está falando de dinheiro, determina no máximo, escute isso, no máximo 10% da sua felicidade. Preste atenção, somente 10% da sua felicidade está
atribuído ao dinheiro e uma vida financeira abundante. Somente 10%. Está vendo como é uma questão de equilíbrio? Agora, quando você coloca toda a sua energia, a sua força em busca disso, achando que esses 10% são 90%, ou são 80%, ou são 100% da sua vida, isso te desvia do Senhor. A pessoa que faz isso, com certeza, ela vai se desviar do reino, ela vai estar longe do Senhor Jesus e ela vai estar virando as costas para as coisas de Deus. Agora, quando você entende que a área financeira é importante, mas ela é apenas 10% da minha felicidade, eu preciso buscar uma vida em equilíbrio, ter os outros 90% de uma vida equilibrada. Quando eu compreender isso, entender isso, a vida fica mais leve. Outra pesquisa realizada pela Experian em 2015, envolvendo 3.000 pessoas, apontou as demandas relacionadas com a economia da família, representa essas demandas relacionadas com a parte da economia, ou seja, em outras palavras, as crises financeiras de uma família representam 56% das causas de divórcio nos anos anteriores a 2015, em torno de 2009 a 2008 a 2014, foi feita essa pesquisa e 56% dos divórcios foram causados por causa da área financeira. Então, observe o quanto isso é importante. Uma vida financeira em equilíbrio é importante, não é tudo, mas é importante. O dinheiro em si não é algo ruim, mas a forma com que a sociedade tem construído a maneira de se relacionar com o dinheiro ao longo dos anos tem levado muitas pessoas a uma vida miserável e até mesmo a destruição de outras áreas da sua vida. Eu quero falar sobre a importância do dinheiro. Ao citar apenas um dos motivos sobre a importância de conhecermos mais sobre esse assunto, lembramos que, segundo a Bíblia, todos os males que existem têm como fonte o amor ao dinheiro. Então, a importância do dinheiro, anote aí a importância do dinheiro. Os males contidos na Bíblia estão relacionados ao amor ao dinheiro, à cobiça, à obsessão pelo dinheiro. E o homem pobre é tão propenso a amar o dinheiro quanto o homem rico. Então, preste atenção nisso. Eu acho até que talvez seria mais, né? O homem pobre, ele tende a amar o dinheiro tanto quanto até mais. Aqui está dizendo aqui que é de igual forma, mas eu acho que até mais. Tanto quanto até mais do que o rico. Às vezes a gente acha que somente o rico ama o dinheiro. Somente aquele que tem muito dinheiro é que ama o dinheiro. Nem sempre. Às vezes o pobre, ele é tão obcecado por dinheiro ao ponto de fazer coisas erradas, né? Ao ponto de roubar, ao ponto de muitas pessoas acabam perdendo, destruindo o caráter, a família, por conta da obsessão pelo dinheiro. Então, tem gente que, ainda sendo pobre, ama tanto o dinheiro quanto um homem rico, e isso é o problema. Então, nós não podemos olhar as pessoas ricas e dizer, não, olha, tá vendo, esses não vão entrar no reino dos céus, porque eles cobiçam o dinheiro. Às vezes, a maioria das vezes é o pobre que faz isso. Então, o problema não está em ter ou não ter, o problema está aqui dentro, no coração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram em si mesma com muitos sofrimentos. Então observe que aqui está falando exatamente do amor ao dinheiro. Quando alguém é capaz de gerir razoavelmente suas finanças, pode causar o quê? Quando alguém é incapaz de gerir razoavelmente suas finanças, pode causar o quê? Ou seja, quando uma família ou alguém
não consegue administrar coisas básicas da sua finança, não consegue administrar o seu salário, né? Compra compulsivamente, não sabe administrar as suas dívidas, as suas contas. Quando alguém não sabe aquilo que é básico, o que acontece? Acontece problemas familiares, perde credibilidade, talvez aí suja o nome, perde dinheiro, porque quando você, por administrar de forma errada, às vezes tem que pegar empréstimo, e pegando empréstimo você vai pagar juro, vai perder dinheiro, ou então você vai ter que abrir mão de algumas dívidas que alguém tinha com você, ou tentar talvez perdoar alguma coisa para não se incomodar, porque infelizmente talvez um erro foi seu. Enfim, você acaba perdendo dinheiro por isso, perde a paz. Quantos, talvez você que está me assistindo, perdeu a sua paz, não dorme mais direito. Agora você foi para Cristo, entregou a sua vida a Jesus, teve um encontro com o Senhor, que coisa maravilhosa, mas aí quando bota a cabeça no travesseiro, pensa nos problemas que vão vir na próxima segunda-feira, nos próximos dias, e aí você perdeu a sua paz. Perde a saúde, porque daí se incomoda, vem as doenças psicossomáticas, doenças causadas pelo sistema nervoso, vem gastrite, úlcera e tantos outros problemas, dores de cabeça constante, por causa do quê? Porque não soube gerir, não foi capaz de gerir as suas finanças, perde a sua liberdade, não tem a liberdade de agir ou de ir em lugares aonde gostaria de ir, perde o tempo, que é o bem mais precioso que temos, que é a coisa mais preciosa que temos, é o tempo. E muitas vezes, se você não sabe administrar as suas finanças, acaba perdendo tempo e perde as oportunidades. Olha tantas coisas que podem ser desastrosas quando você não é capaz de gerir de forma média, razoável, as suas finanças. Então, busque o Senhor direção para que isso não aconteça. Deus criou tudo. Deus, ele é o dono de tudo, mas ele confiou a cada um de nós a administração de parte dessa riqueza que ele nos deu. Por isso precisamos cuidar com o zelo e sabedoria dos bens que estão sob a nossa responsabilidade. Se entendemos dessa forma, precisamos colocar Deus no comando da nossa vida financeira. O dinheiro e os demais talentos e capacidade que Deus nos entregou são ferramentas para utilizarmos conforme a sua vontade e o seu propósito. Então Deus te deu talento, Deus te deu sabedoria, Deus te deu tantas coisas, Deus te deu saúde, talvez, aí como é que está o seu corpo físico, mas Deus te deu tanto intelecto, tanta sabedoria, tanta inteligência para adquirir, para administrar, para romper, para prosperar, e você aí talvez gastando, se entregando aos deleites e aos prazeres desse mundo, muitas vezes destruindo a sua vida. Escute, pare, repense, tenha uma atenção voltada aí para a sua vida financeira, como ela está sendo administrada, como ela está sendo conduzida. O livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8 diz: ao Senhor, ao seu Deus, pertence os céus e até os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Deus é poderoso. Deus pode mudar a tua história? Amém, eu sei que ele pode, mas ele não quer mudar para você, ele quer mudar com você. Se ele não é um Deus, um Pai que dá tudo, como se fosse uma loteria. Você ganhou na loteria agora que você aceitou Jesus, então agora você vai ficar rico. Não é dessa forma. Agora você vai ter muito dinheiro que agora você está buscando Deus. Não, não é dessa forma. Mas Deus, a seu tempo, vai se encarregar de abrir portas, te dar oportunidade. Cabe a você ser fiel a Deus. Cabe a você manter-se firme no momento de luta, dificuldade, de crise financeira. Mantenha-se firme, segura, guarda os mandamentos, guarda, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de estar na presença de Deus, não perca uma célula, não perca um culto, não perca uma reunião aí no ministério, esteja sempre, caminhe, absorva, aprenda mais, enche desse Deus e busque, ao seu tempo Deus vai se encarregar
de abrir portas, de criar oportunidades. Deuteronômios, capítulo 10, versículo 14 diz: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Toda a riqueza veio de Deus e ela pode ser direcionada para mim e para você a seu tempo, desde que nós cumprimos aquilo que já está pré-estabelecido por Deus, aquilo que Deus confiou a nós. Se nós formos responsáveis por aquilo que Deus já nos deu, ainda que seja pouco, se nós formos fiéis naquilo que é pouco, Deus vai nos colocar no muito. Amém? Vamos lá, para a gente ir continuando aqui, para a gente ir para o final. Uma frase aqui do William Douglas e Rubens Teixeira. Diz assim: pense bem, é uma pergunta. Alguém que quer seguir Jesus e já lhe ofereceu a sua vida, não deveria colocar também seu patrimônio à disposição dele? Afinal, a vida não é mais importante que os bens? Aqui é uma frase para refletir, para pensar que as pessoas muitas vezes elas entregam a sua vida a Jesus, mas quando chega na hora dos bens ou das finanças, ela diz: não, isso aqui deixa que eu faço, deixa que eu administro. Pede para Deus abençoar, mas na verdade quer a bênção, não quer que Deus ajude a administrar. E aí ele administra e administra na força do seu braço e acaba destruindo tudo que construiu. Então, é algo para se refletir. Por que não consagrar aquilo que Deus nos deu, consagrar isso ao Senhor e deixar Deus nos ajudar? Chame Deus para a tua empresa, chame Deus para o teu trabalho, lá para o seu emprego, atraia a presença de Deus, ore antes de trabalhar. Toda semana estabeleça um voto, um prazo de Deus. Você que depende de vendas, você que depende de negócio, de clientela, de freguesia, ore a Deus. Fale com Deus, consagre o seu comércio, consagre os seus negócios ao Senhor, coloque Deus em primeiro lugar, mantenha-se firme, mantenha-se orando sempre, traga a presença de Deus para o seu estabelecimento comercial, traga a presença de Deus para os seus negócios e Deus vai te honrar, Deus vai estar junto com você, vai estar te ensinando, vai te livrar de muitos problemas, de muito cliente mau, de pessoas que vêm para trazer o mal aí para o seu negócio, pessoas que vêm para trazer um espírito contrário ao Espírito de Deus, pessoas que vêm para te dar calote, vêm para te passar a perna, vêm para destruir os teus negócios. Escute, Deus, quando você coloca Deus no negócio, Deus vai te dar o discernimento, Deus vai te dar sabedoria. Então, coloque Deus no centro e você vai ser bem sucedido. Quando reconhecemos o senhorio de Deus sobre todos os recursos, as decisões de como gastar o dinheiro ou utilizar os bens que temos conosco se torna uma decisão espiritual. Então não é mais uma conta matemática. Agora não é mais eu vou ver se eu tenho dinheiro para gastar. Agora eu vou consultar Deus se eu devo gastar, né? Eu vou consultar Deus se eu devo comprar. Agora eu vou buscar Deus e aí vai vir uma paz no seu coração. Ou então não. Se não vier a paz, não faça. Ainda que você algo que você deseja muito, não, eu preciso comprar esse carro, eu preciso, e aí de repente você junta o dinheiro, e aí, mas não era isso que Deus tinha. Ore a Deus, fale com Deus. Amém? Então, para a gente ir para a conclusão da mensagem aqui, para os momentos finais, eu quero falar sobre vida em equilíbrio. O verdadeiro significado de prosperidade é exatamente isso, vida em equilíbrio. Deus deseja que tenhamos uma jornada próspera pela vida. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 diz, 2 Coríntios 9, 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Tendo tudo o que é necessário, escute, em Deus não vai te faltar nada. Talvez hoje está faltando alguma coisa por uma questão de má administração do passado. Talvez hoje está faltando alguma coisa ou está tendo algum problema por uma má administração no passado. Agora, se você hoje consagrar a Deus tudo o que você tem, guarde o seu coração, busque o Senhor, a sua palavra,
ore ao Senhor. Eu tenho certeza que daqui para frente é uma nova jornada. Claro, nesse processo de transição de uma velha vida a uma nova vida, haverá alguns transtornos, haverá alguns problemas a serem enfrentados. Mas se você permanecer firme, fiel ao Senhor, eu tenho certeza e convicção que o Senhor não vai te deixar faltar nada. O propósito de Deus para a prosperidade não é simplesmente termos toda a necessidade suprida, mas o de termos suficiente para superabundar em toda boa obra. Então, o que Deus quer é que você não apenas tenha o suficiente, mas que transborde para abençoar outras pessoas. Deus quer usar você para trazer bênção, para prosperar as pessoas à sua volta, as pessoas da sua família, para prosperar a sua congregação, a sua igreja. Deus quer te levantar para ser um ofertante, um dizimista na sua congregação, na casa onde você congrega, ali no trabalho onde é feito, ali na comunidade em que você está. Deus quer te usar para superabundar, para que você possa trazer recursos à casa, à obra de Deus. Ok? Vamos lá? No mundo, prosperidade é acúmulo insaciável de riqueza. Mas na Bíblia, a prosperidade é equilíbrio, consiste tanto no dar quanto no receber. Então, no mundo é só a prosperidade é eu tenho. No reino de Deus é eu tenho e eu posso doar mais, eu posso dar mais, eu posso ajudar mais pessoas. Esse é o propósito da prosperidade em Deus. Esse é o propósito da riqueza em Deus, dos bens materiais em Deus. Qual seria esse propósito? Se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo e o maior deles, de todos os outros, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Se o maior mandamento que Jesus nos deixou é amar o próximo, então quando eu retenho riquezas para mim e eu não ajudo o próximo, eu não abençoo o próximo, eu não estou amando. Porque lembra como eu falei nas outras ministrações, a palavra amor significa serviço, significa doar-se, trabalhar em favor de alguém, ajudar alguém, fazer algo. A palavra amor é também traduzida por caridade. Então, eu tenho essa obrigação de prosperar, de crescer, de ser bem assalariado, para que eu possa transbordar ali na minha casa, mas transbordar lá fora também, ajudar também. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, aqui está falando de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa sobre Abraão é uma promessa que há sobre a nação de Israel e sobre também a descendência em Cristo Jesus. Então, quando você abençoa alguém, você é abençoado. E todo aquele que te abençoar também será abençoado. É a lei da semeadura. Aqueles que tentarem contra você também sofrerão o dano. Então há uma promessa. E aí então entra também aqui a área financeira. Vamos lá? Fundamentos bíblicos de que a prosperidade é vontade de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz, 2 Pedro 1, 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, ou seja, há uma promessa de suprir as nossas necessidades e transbordar e abundar, haver uma abundância de recursos para abençoar outras pessoas também. Deuteronômios, capítulo 8, versículo 18 diz: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, conforme a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então,
é não esquecer de Deus depois da prosperidade. O que você não pode é, agora que você está indo para Deus, é uma questão de tempo. Agora que você está buscando o Senhor, que está tendo uma nova vida, um novo comportamento, uma nova aliança, um novo nascimento, agora é uma questão de tempo para a sua vida financeira e profissional tomar um novo caminho, ser reajustada. O problema é que muitos, quando começam a ganhar dinheiro, se afastam de Deus. Por quê? Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro ainda é muito forte em seus corações. Então, é isso que você precisa eliminar. Dizer, Deus, eu não quero ser como esses. Eu preciso ser como está aqui, ó. Lembrar do Deus que me deu a capacidade para produzir riqueza e permanecer firme nesse Deus. Eu preciso cumprir o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Lembrar do meu Senhor, do meu Deus, todos os dias da minha vida, e porque foi Ele que me deu essa capacidade. Se eu tenho as mãos hoje para trabalhar, se eu tenho os pés hoje para trabalhar, se eu tenho o intelecto, se eu tenho sabedoria, se eu tenho conhecimento, o que eu tenho hoje, se eu tenho a voz para falar, se eu tenho os ouvidos para poder ouvir, se eu consigo de alguma forma, se eu tenho os dedos para poder trabalhar, pegar alguma coisa, para poder adquirir riqueza, para poder trabalhar, eu devo isso ao meu Deus. Como eu poderia ser tão ingrato de não retribuir isso? Como eu poderia ser tão ingrato de repente, ter as minhas dívidas pagas e agora abandonar o meu Deus? Então é isso que você precisa ter muito claro no seu coração e na sua mente. Se você está passando por necessidade ou dificuldade, permaneça firme em Deus. Se amanhã você tiver próspero, se você tiver com as suas necessidades supridas ou até mesmo em abundância, permaneça fiel ao Senhor. E o último versículo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua riqueza vocês se tornem ricos. Ok? Então, ou seja, Deus ele quer que você realmente prospere e Jesus ele conquistou isso na cruz do Calvário. Volto a dizer, vamos recapitular aqui. Não quer dizer que todo aquele que aceitou Jesus agora vai ficar rico. Não, não é isso. Mas aquele que aceita Jesus e caminha nos princípios do Senhor, ele precisa compreender que Deus ele tem prosperidade para a sua vida, ele tem que viver essa prosperidade. Prosperidade é paz, prosperidade é ter o que comer, prosperidade é ter o que vestir, prosperidade é ter uma vida familiar em paz. Chegar em casa, ter o abraço dos filhos, o amor do marido, da esposa. Prosperidade é ter aonde trabalhar, aonde ter a sua fonte da renda. Prosperidade é poder passear, ter alegria, ter momento de prazer, ter momento de desfrutar do momento com família. Isso é prosperidade. Claro que o recurso, o dinheiro, vai produzir muitas oportunidades como essa? Vai, e também faz parte da prosperidade, mas é uma vida em equilíbrio. E Deus tem isso para você. Deus tem isso. E eu oro para que você, talvez se Deus te deu um dom para realmente para adquirir riqueza mesmo, se Deus te deu um dom para prosperar, para ser alguém próspero e talvez usar desse recurso para abençoar o ministério, quem sabe? Quem sabe o teu chamado realmente é para que você seja alguém muito rico financeiramente e que vai usar da sua riqueza para que o reino de Deus prospere, para que as pessoas sejam abençoadas, para que muitas pessoas possam ser tiradas de uma linha de miséria, de fome. Talvez Deus quer usar você. Isso pertence a Deus, não a mim, não a você, mas Deus a seu tempo vai revelar isso. Então, permaneça firme, o que importa é o seu coração. Se você não tem um coração de servo, jamais vai ter um coração de líder, jamais vai ter um coração de alguém que tem autoridade, ou alguém próspero, alguém rico. Então, mantenha o coração de servo, seja fiel no pouco, e Deus, a seu tempo, vai te colocar no muito. Que Deus abençoe a sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida ministerial, que Deus te leve a uma vida em equilíbrio, que Deus use as suas finanças para trazer paz e alegria a todos à sua volta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.